O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo para o patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a nos esvaziarmos totalmente e sermos preenchidos pela graça de Deus, como São Paulo está nos ensinando na carta aos Filipenses, capítulo 2. São Paulo diz, e é isso que aconteceu: Jesus Cristo, existindo em condição humana, sempre existiu desde a criação, não fez do seu ser a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Então Jesus Cristo, ele se esvaziou totalmente para se tornar um de nós. Tornou-se assim um escravo da natureza humana. Isso tudo para que nós possamos aprender na nossa caminhada que se Deus esvaziou-se totalmente, se tornou escravo, se fazendo homem como nós em tudo menos no pecado, nós também somos chamados a nos esvaziar, porque Deus se humilhou a si mesmo e nós também somos chamados a nos humilhar. Deus também foi obediente até a morte, e morte cruel de cruz. Nós também, em qualquer situação que depararmos, precisamos ser obedientes à vontade do Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado no céu, na terra e no inferno, e que toda língua, isto é, que todas as pessoas proclamam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
É assim que nós somos chamados a viver, meus queridos irmãos, mas participando do banquete da vida, porque todos nós somos convidados a participar do banquete. E o banquete celeste que Deus nos deixou, que é a Eucaristia, onde somos convidados a participar desse banquete. E aí nós ouvimos que este homem é você. Ele disse a Jesus: feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Realmente, felizes são aqueles que comem do pão da vida, porque aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, e eu ressuscitarei no último dia. Então felizes somos nós que participamos do banquete celeste, que é a Eucaristia. Mas Jesus, estando aqui no nosso meio, como homem, deixou toda a sua grandeza, humilhou-se, se fez um de nós, viveu em toda essa limitação, viu a condição humana, e ele percebeu que ele precisava ensinar você, me ensinar também, pessoas que tenham um coração difícil para compreensão, pessoas que tenham uma cabeça difícil para aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus contou essa parábola, e essa parábola está falando dele, está falando do reino dos céus, como que é. Então Jesus começa a dizer de uma festa, e não é nada difícil para você ou eu compreender. Creio eu que a grande maioria de vocês já casaram, estão casados, ou vão casar, estão se preparando, e a grande maioria, escuta o que eu vou dizer, estão se preparando para a festa do comes e bebe, mas da festa do matrimônio, é tão difícil, acha caro, é difícil, é complicado. Não é assim? Você que é casado também deve ter passado por isto. Pensa que não? Você acha que o padre nasceu ontem? Que eu não sei? E quando foi para você casar, mão de obra, né? Pensou em tudo, na matança dos novilhos, ou no contrato, né, dos bufês, e assim na comida. Por último, não é, meu irmão, assim? É, claro, por último lembrou da igreja. A gente precisa casar na igreja, porque é bonito casar na igreja. Acordam. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, disse o Senhor. Então vamos acordar para a vida, porque nós queremos provar deste banquete. Então, o dono preparou a festa, assim como você preparou o seu casamento. Fez os convites, né? Escrito com letras garrafais, douradas. Gastou uma nota no convite. Mas para fazer uma doação na igreja, reclamou tanto, que Deus me livre, o dinheiro que não foi muito bem-vindo. É assim que vocês fizeram? Reclamou? Já naquela época também já reclamava? Há 30, 40, 50, não, 30 não, 50 anos atrás? Eu não conheço. Caro casar na igreja. É de graça o sacramento. Você dá uma contribuição, porque nem todo mundo é dizimista. Eu tenho as contas para pagar, tá bom? Então, meu querido, você fez tudo isto e convidou aquelas pessoas, e aquelas pessoas deram desculpas, e você gastou uma fortuna com a sua festa. Você esperava um X número de pessoas e não compareceram. Você ficou até magoado, revoltado, decepcionado, porque poderia ter convidado outras pessoas e não convidou. Não foi bem assim? Foi. Toma cuidado para você não fazer desse jeito com a festa dos outros, viu? É convidado, a pessoa paga lá, porque hoje é tudo buffet e caríssimo. Paga o seu prato de comida, você não vai.
É mais ou menos o que aconteceu esses dias na igreja, que deve estar acontecendo em alguns locais. Pega a senha para vir na missa, pegou a senha e não veio. Que é isso? Que safadagem é esta? Pega a senha e vem. Se não vai vir, liga na secretaria e devolva, porque tinha muita gente interessada à festa do banquete. Você não permitiu com que outros viessem, está em pecado grave. Não é brincadeira não, tá? Você pode brincar com quem você quiser, mas não brinca com as coisas de Deus não. E aí, não foram os convidados para a festa. Cada um arrumou uma desculpa. Eu não vou não, sabe por quê? Eu comprei um sítio, e lá no sítio eu estou fazendo uma piscina, e está muito calor, então nós fomos para o sítio. Então deu essa desculpa para não participar da festa. O outro deu a desculpa, chegou visita na minha casa, sabe, padre? Então aí começa a justificar, dando as desculpas. Chegou visita na minha casa de última hora e não deu para que eu viesse. Aí outro arrumou outra desculpa. Sabe, padre, eu não vou na missa, porque tem algumas pessoas que vão na missa e que não é lá aquelas coisas, eu tenho que deparar com elas. Eu acho que vocês já ouviram isto, ou já falaram isto, né? Aí deu a desculpa, não vou hoje não, porque está chovendo. Aí começaram a dar desculpas esfarrapadas. O que o dono da festa fez? Falou para os seus empregados: busca outros. Tem muitas outras pessoas interessadas em participar desse banquete. Busca. E ele foi atrás desse empregado, né, que é aquele que leva o convite, que cumpre com aquilo, e como um mensageiro, um missionário, levou e foi buscar outras pessoas, porque a festa já estava preparada, o banquete já foi servido. Não vamos jogar fora. Você ia jogar fora? Não, está em pecado, desperdício, não se faz. Muitos estão passando fome por causa do seu egoísmo. Buscou outros para comer, mas mesmo assim o rei não ficou satisfeito, porque ele viu que a casa não estava cheia, ainda tinha lugares. E ele falou: vá de novo pelas encruzilhadas, pelas ruas, força esse povo a vir. Fala que é para todo mundo vir, porque o dono da casa, que sou eu, o rei, quero todo mundo na minha casa. E assim vem os outros também. E ele fica feliz com a presença dessas pessoas que vieram participar do seu banquete e que não foram os convidados primeiro, porque os primeiros convidados, eles deram desculpas. E aí eu vou dizer para você, pena que não dá para olhar no seu olho, a câmera não aproxima, a nossa não é assim, não dá para aproximar. Vou dizer para você, meu querido, Jesus, o que eu vou dizer para você, Jesus não aceita desculpa nenhuma. Você sabia? Jesus não aceita desculpa nenhuma. Você pode dar a desculpa que você quiser, Jesus não aceita desculpas. Bobo de você que acha que Jesus aceita as tuas desculpas. Você está redondamente enganado. Deus não aceita desculpa de ninguém. Ele aceita o seu arrependimento. Isso ele aceita. Se você se arrepender, aí sim ele aceita.
Caso contrário, meu bem, você vai viver de desculpa e vai para o inferno. Porque Deus não aceita. Ele mesmo diz: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, porque deram desculpas. E as desculpas mais esfarrapadas que pode existir. Quiseram justificar o seu erro. Deus não perdoa. Você precisa se arrepender totalmente. E vou dizer mais uma coisa: somos católicos. Arrepender e vir confessar os pecados. Tem mais isto. Não é somente arrepender não, e depois achar que vem para a festa e que está tudo certinho e que eu sinto como se eu fosse dono. Nada disso. Você foi excluído, você não aceitou, retornou, confessa, se arrepende, professa a sua fé, para que você possa entrar em comunhão com o Senhor. Você me entendeu? Vocês conseguem entender? Que precisa entender, gente. Jesus está falando de forma muito clara. Ele nos oferece um banquete. E vou dizer algo para vocês que eu ando assim, meio preocupado. Com esse tempo de pandemia, tem muitas pessoas dando desculpa para não ir na igreja. Muitas pessoas dando um punhado de desculpas esfarrapadas. Eu já ouvi várias, creio que você talvez seja um deles, que está dando desculpas para não vir na igreja, porque na igreja tem coronavírus, e no seu... Meu filho, acorda. Você não vai provar do reino de Deus. Se não for perseverante na fé, não tem como. A igreja deu um período para você, sim, os bispos do Brasil deu um período para você ficar em casa, mas agora já retornou com 1/3 da capacidade dentro do templo. E eu, quanto meus amigos padres, pensávamos que nós íamos rezar várias missas no domingo, e isso não aconteceu, porque você ainda está em casa, dando desculpas, e está achando que o céu vai acontecer para você. Não, meu bem, é só você meditar. Vamos lá ver qual que é o capítulo de Lucas, para que eu não fale errado, que é Lucas 14, do 15 ao 24. É só você meditar na sua casa. Você tem Bíblia? E já disse, se não tem, me peça que eu te dou, porque eu desejo a salvação de todos. E para nós salvarmos, nós precisamos participar do banquete que o Senhor nos oferece, com ricas iguarias, que é o seu próprio corpo e sangue. É a sua própria vida que Ele nos oferece para a nossa santificação. Então nós precisamos encontrar tempo, não ficar dando desculpa. Eu não posso ir, eu não tenho tempo para orar, eu trabalho demais, então eu não tenho tempo, porque eu estudo. Meu filho, os que vêm na igreja também trabalham, também estudam. Não pensa que eles é diferente de você. Não é não. Trabalho e estuda. O Senhor, Ele vem dizer da importância de fazermos memória, da participação no seu banquete. O Senhor quer a nossa presença. Ele insiste. Você viu que Ele alargou o convite. Ele não convidou só os judeus, não. Ele também nos convidou todo mundo para participar do banquete dEle, porque o banquete que Ele oferece é para todas as pessoas. Deus não faz discriminação com ninguém, e Ele também não faz nenhum tipo de preconceito com nenhuma das pessoas. Ele quer que todas as pessoas participem do seu banquete, porque Deus quer que todos nós estejamos com Ele no banquete da vida. Foi isso que você celebrou ontem, a vida transformada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiz uma belíssima homilia ontem. É só você resgatar a importância da nossa vida neste mundo, e que nós precisamos termos uma sintonia com o Senhor. Deus não desiste de nós.
Não seja você aquele que vai desistir de Deus, do reino. Infelizmente eu tenho que falar com dor no coração. Quantas pessoas, por isso a gente tem que rezar, pedindo a misericórdia de Deus, quantas pessoas morreram com o coronavírus e não estavam preparadas. Ontem eu disse para vocês: ore, suplique ao Senhor para que você esteja em estado de graça, para participar das bem-aventuranças. É preciso orar, não fica brincando com a sua vida. Não ache você que as coisas é como você pensa, não é. Então nós somos chamados hoje a participarmos do banquete da vida, e que você tenha sempre esse mesmo entusiasmo, essa mesma alegria do seu Padre, de participar do banquete da vida. Com a igreja vazia ou lotada, eu sempre rezo com a mesma alegria, porque eu sei da importância que é participar do banquete eucarístico. Que você também saiba desta importância de participar desse banquete. Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, e que você, preenchido dessa graça de Deus, possa dar valor na sua vida e nas coisas que Deus nos deu de presente. Amém.